Salve, salve, galera! Beleza com vocês? Nós estamos aqui no segundo episódio do nosso Impulse Podcast. E aqui eu tenho a honra de ter como convidados aqui Lucas Reis, The Olá, King. muito prazer, tudo bem, gente? E também temos aqui a honra de ter Robertinha. Oi, gente, tudo bem? É isso aí, galera. O tema de hoje é mais um tema que vai dar o que falar. Espero que a gente tenha aqui muitas perguntas, né, e frases de provocações relacionadas a isso, porque o tema de hoje é: todo mundo tem seu preço. E eu quero começar, então, aqui com as mulheres, ladies first. Então, eu quero saber, Roberta, qual que é o teu preço hoje? Vamos pensar assim, da maneira que você está se vestido hoje, os produtos que você usou. Seu valor hoje está em torno de quanto, mais ou menos, hein? Para começar, eu pensei que você ia fazer pergunta para ele primeiro, aí eu já ia conseguir me basear mais ou menos se eu estava muito cara, se eu estava muito barata. Mas agora Boa. que já começou comigo, né, Eu vou tô ter que barato, pensar. pode começar por você mesmo. No- Na minha roupa, eu acho que o mais caro é o meu tênis, mas que eu ganhei. Mas se eu ganhei de presente, aí fica de graça ou Não vale sei. alguma coisa? E aí? Se você pensar que o móvel que está dentro da casa valoriza a casa, então a roupa que você vai valoriza você também, dependendo de quem pagou, né? É, Põe um E se valor for- alto aí, ó, valoriza. é verdade. Mas eu vou ter que dar um valor em dinheiro? Gente, mas isso eu vou dizer que eu tô valendo alto, mas um valor em dinheiro, gente, eu não faço a mínima ideia. Eu passei um olhinho no cabelo, passei umas maquiagens lá velha que eu tinha, umas da Raquel, peguei até maquiagem da Raquel para passar no meu rosto. Da Raquel, olha lá. É, acho que médio para alto assim, meu preço tá. E o seu? Ó, se for começar pela roupa, eu tô chique hoje, que meu tênis ele veio do Chile. Veio da Zara do Nossa. Chile, foi pago em pesos Zara chilenos. patrocina. Só que quando você sobe um pouquinho, a calça veio do braço. Aham. Então, acho que jogar nessa média aí, eu acho que eu não tô muito caro não, viu? Acho que até que tô barato hoje, porque o gel é um gel baratinho, não tem nada muito absurdo não. Nem a barba de barbeira, a barba é da Gillette em casa mesmo. É, Então, se jogar aí no preço, acho que hoje eu não tô valendo muita coisa não. Hoje estou no cara, valor... você sabe que tem aquele lance, né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás e ela falou assim: tem gente que pode estar vestindo, sei lá, roupa sem marca nenhuma, pode colocar, sei lá, o perfume mais baratinho que tiver, mas a pessoa tem presença e ela valoriza, entendeu? Eu estava falando, a gente estava até zoando, né? Tem gente que parece que tem a cara da riqueza. Você olha a pessoa pode estar no maior pé rapado, assim, mas só da postura dela, aquilo que ela coloca já se valoriza pra caramba, né? E tem aquele outro lance também, né? Você sabe que se você pegar essa caneta, por exemplo, essa caneta que deve valer quanto? Uns... Ah, não dá R$1. Ela é de papel? É verdade, é de papel reciclado, papel, né? Mas vamos colocar aqui R$2 para ela, tá bom? Essa caneta aqui na minha mão, ela vai valer quanto? R$2. Mas se eu pegar essa caneta aqui, colocar na mão de um Michael Jordan da vida, quanto que vai valer essa caneta aqui? Vai valer um pouquinho mais aí, né? Se for ver, é bem a pegada prateleira, né? Bem da vitrine que você tá. Tem um estudo que a Renner fez há um tempo atrás, que eles criaram uma loja em São Paulo, onde eles colocaram um nome, a Aesthetic e tal, tudo bonitinho, e colocaram as mesmas roupas da Renner, só que a 3, 4 vezes o valor. Era a mesma roupa. E eles tiveram uma vendagem muito alta, com lucro muito interessante, simplesmente porque mudou a vitrine. Então, quando você muda a vitrine, você também tem uma valorização aí, né? Que seria a ideia da caneta, mudei na mão de quem tá. Então, acredito também que, se for ver, o valor tem muito a ver de onde a gente está se mostrando, de onde você se jogou, né? Boa. Não sei, vocês já foram no Brás alguma vez? Com alguma frequência. Ah, é? Eu Bom. nunca fui. Você nunca foi? Mas já tive vontade, mas eu nunca fui. Ó, vou falar para você. Lá o que é mais bizarro é que é o seguinte: quando você chega e começa a ver algumas roupas lá, aí, se você gosta muito e você tem a possibilidade de até memorizar aquela roupa, quando você volta para a tua cidade, você faz uma certa experiência de frequentar alguns lugares e tentar buscar aonde tem aquela roupa que você gostou. Você vai encontrar, assim, desde um lugar simples pra caramba, que vai colocar o preço naquela roupa lá embaixo, mas, dependendo do lugar que você for, você vai encontrar a mesma peça, só que numa vitrine muito melhor, num lugar muito mais valorizado, assim, e o preço dela vai estar 2, 3, 4, 5 vezes a mais do que o valor daquele outro lugar.
Então, assim, depende muito do lugar onde você, né? E tem gente que compra tanto da primeira, tem gente que compra tanto da segunda. Com certeza. Eu compro dos dois, porque tem dia que você só tem o shopping de opção. Então vamos comprar no shopping. Mas quando dá tempo de ir no Brás, pegar no outlet da Hering, aquela camiseta básica, a gente compra lá. Mas nem sempre dá. Então você vê que é a mesma roupa, a mesma marca, a mesma costura, só que como mudou o lugar de venda, o preço é completamente outro. Mas nem sempre a gente tem acesso a esse lugar mais barato, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando esse Pergunte. gancho aí. Qual foi o produto mais caro que você comprou para o seu uso pessoal? Tem coragem de dizer aqui o valor? Nossa, para uso pessoal, tirando eletrônico, porque querendo ou não, você pegar notebook, celulares, tal, tudo isso tem um certo valor verdade, ali isso que aí é vai. difícil você fugir. Uhum. Mas se for falar, por exemplo, de investimento, são caras super simples, usam muita roupa básica e tudo mais. Mas onde eu mais gasto dinheiro é roupa de São Paulo. A gente está falando aí de uns 15 anos atrás, eu comprei o agasalho da Reebok de São Paulo. São Paulo Futebol Clube. São Paulo Time? Futebol Clube. Roupa de roupa de time. Há 15 anos atrás, eu acho que uns 500 ou 600 reais. Ah, mas convenhamos, a roupa de São Paulo não tem preço, Não, né, não cara? tem Um time preço. como esse, né, Justamente. E eu convenhamos. uso até não é? hoje, 15 anos você vai me encontrar em Salve todos os João, acampamentos corintiano. com o mesmo uniforme, porque não tem como. Mas eu acho que de uso pessoal, aquilo que é mais frívolo, foi o mais caro que eu já paguei. Foi um agasalho de São Paulo. É. Casa aí de 500, 600 reais há 15 anos atrás, né? Que isso hoje deve valer Cara, muito mais. eu quero ver, Roberto, mas só um parênteses. Você acredita que tem gente que paga em torno de 300, 400 reais por uma camiseta do Fluminense? Coitado, Cara, né, não, meu? sem comentários, Você né? tem dó Mas, dessa galera. não. Vamos lá, fecha o parênteses aqui. Robertinho. Robertinho ou Roberta, o que você prefere? Tanto faz, Roberta, pode ser. Então tá, Roberta, Bom, qual foi a peça mais cara que você comprou? peça assim de usar de roupa, né? Sem contar eletrônico também, né? Vamos partir para os eletrônicos também, vocês acham? Né? Ah, que daí eu acho que foi meu computador. O computador acaba sendo um negócio que quase todo mundo está pagando mais Mas caro. é né? muito caro. Mas tá bom, vai, eu acho que a curiosidade do pessoal vai além do computador. Uma Eu coisa acho que utensílio pra você. de roupa, assim, foi um tênis que eu comprei. Mas faz tempo também. Foi em, sei lá, 2020, 2019. Que eu acho que foi o meu primeiro salário de um aplicativo lá que eu fazia vídeo. Aí eu comprei um Jordan. Ah, o Jordan é top. Hoje em dia ele nem cabe mais em mim, é da Raquel, mas acho que foi a coisa mais cara. Na época foi R$1.000. Uhum. Foi caro. Ó, eu particularmente, eu estava pensando aqui, né? Se for pensar em utensílios, né, o computador, né, principalmente equipamentos da Apple, chega a ser um pouco mais caro do que o normal, né? Então, eu vou tirar de lado, né? Também tem violão que nem sempre é barato, né? Um violão bom também nem sempre é barato. Mas vamos pensar aqui na questão de roupas e utensílios. Eu acho que o que eu paguei mais caro, acho que foi um tênis e por sinal foi da Jordan também. Mas eu precisava comprar um tênis. A Gisele sempre me encheu o saco, porque eu sempre comprava as coisas mais baratinhas, né, para mim, porque eu falava assim, não, tranquilo, dura bastante, se tiver confortável tá beleza. E aí eu tive um problema no meu pé, que eu tinha que comprar um tênis que a sola do pé tinha que ficar enrijecida, assim, não podia mexer, tinha que ficar dura. E aí o único tênis que deu certo para mim foi o Jordan. E aí eu tive que pagar e foi bem caro, viu? Não foi barato, não. Eu acho que foi... E teve uma vez... Não, mas aí também foi uma questão de oportunidade. Não sei se já aconteceu com vocês também. Mas uma vez eu estava saindo de viagem, parei no aeroporto, estava precisando muito comprar uma colônia. E eu achei uma colônia importada, que o preço dela beirava em torno de uns R$750. Naquele dia, no lugar que eu estava, na hora que eu estava, eu encontrei uma colônia que eu paguei R$250. E ela valia 650. Às vezes não dá para perder uma oportunidade dessas, né? Já aconteceu com vocês também, de pegar e aproveitar aquela oportunidade assim? Também comprei uma vez um cinto que eu achei maluquice. Eu paguei R$1,75 pelo cinto. R$1,75? Um cinto de prender a calça. Você comprou? Cara, eu estava vasculhando uma vez, eu estava precisando de um cinto. Eu falei assim, preciso comprar esse cinto e tal. Eu não sei se estava dando problema no preço, alguma coisa lá. Mas eu comprei, acho que foi na Renner, se não me engano. E, cara, R$1,75. Não, C&A, acho que foi. Mas como? Não Na sei Renner, explicar. né? Eu acho que Deus Loja chegou assim, e como tocou que no coração de tava- alguém. Na Renner, né? Erre naquele produto. Daí deu certinho. Nossa, mas agora você falando, né, assim, de oportunidade, o que eu já comprei, caro, foi agora pro casamento. Agora pro casamento, que nem eu criei um terno, fiquei caçando o terno do casamento e procura.
E eu achei ele numa loja, eu gosto de outlet, sou um cara que procura por muitos outlets, e eu achei no outlet também. Era um terno, né? Era o blazer e a calça da Calvin Klein. Que também, você olhava na etiqueta, 7 mil, 8 mil, e lá por 2.500. Falei, é esse. É esse. Usei quanto depois do casamento? Não usei, preciso usar. Por favor, me convidem para azul, festas. né? É o azul. O azul. Me convidem para festas, preciso gastar aquele terno para ele valer seu preço, né? Que dê certo de colocar o azul, né? Porque Que dependendo dê, como você por for, favor, noivos, que você não vá de azul. É importante listar isso, né? quem vai casar e quiser colocar aí, né, pro look do próprio figurino aí, né, o dress code Dress code. dos convidados, né? Dos convidados geralmente são os padrinhos, né, que tem ali o dress code, né? Pode ser uma Mas paleta. para convidado também agora tem, viu? Ah, é? É verdade. A galera, para valorizar o casamento, ter aquelas fotos mais bonitas, tem feito já em alguns casamentos, quando a gente estava pesquisando, via, até pro convidado, recomendações de roupa, com até direito a site, no site mostrando, use roupas nesse estilo e tudo mais. Convidado. Pro convidado. Pode ver que alguns vídeos que a gente vê em YouTube de casamento, os convidados estão muito parecidos. Com cores verdade, similares, verdade, porque verdade. eles fazem essa recomendação. Eu acho chato, mas eu entendo quem faz isso, né? Que quer também dar aquela valorizada no seu Sim, evento. deixar a pra galera ninguém. bonita, né? É. Eu acho que também aquela indireta, principalmente para aquele tipo de evento que você sabe que vai ter muita gente feia, então você já fala para eles, por favor, vai desse jeito, porque vai A salvar gente o se evento. toca também, né? E você, Roberta, o que você me disse? Você teve alguma oportunidade que você chegou e pagou algo muito barato, num preço que você falou assim, cara, esse preço não é real, eu estou pagando mesmo muito barato. Deu erro, deu um problema. Eu não lembro disso acontecer, não. Mas se acontecer também, eu tô aceitando. Quero muito que aconteça, né? bobo não é. Mas é que hoje em dia eu não sou muito de gastar dinheiro. Eu não gosto muito de gastar muito dinheiro, não. Antes, eu acho que eu sempre fui assim, mais ou menos, né? Eu acho que o tênis também foi a coisa mais cara que eu comprei, tirando celular e computador. Mas hoje em dia, tipo assim, esse tênis que eu tô agora hoje, era um tênis que eu já queria há muito tempo. Até já pensei em comprar, mas ele é muito caro também. Aí, hoje em dia, o que eu faço? Peço pros meus pais, né? Me dá de presente de Natal, me dá de presente de aniversário. Mas daí, no caso, eles não deram. E também, ou eles falam, desculpa, hoje você tem dinheiro, você trabalhe e compre. Mas também não foi o caso, né? Porque eu não queria gastar meu dinheiro. E daí, uma amiga minha que mora lá nos Estados Unidos veio pra cá. Aí eu ganhei dela, tipo assim. Amigos dos Estados Unidos, Muito podem trazer obrigada. coisas para nós. De alguns, Nós estamos à disposição aqui para recebermos presentinhos. E fala uma coisa, eu sei que às vezes você é convidado para ir a alguns eventos bem especiais, assim, bem legais. Teve algum evento que também houve sugestões, assim, dress code, você vai ter que estar nesse naipe aqui, vai ter que vir com esse tipo de roupa, assim, que talvez tenha sido até diferente para você, alguma coisa que você teve que correr atrás. Já passou por uma situação assim? O último evento que a gente foi, né, que foi aniversário da Maria Clara, que é uma youtuber, que inclusive sua filha assiste. Verdade, ela é apaixonada por ela. E aí a gente foi, ela foi lá em outra cidade, e também tinha um dress code. Só que, inclusive, essa minha amiga lá dos Estados Unidos também ia nesse mesmo aniversário. Aí eu, como só tinha ela que mais conhecia aqui ali na festa, né? A gente ficou conversando e foi difícil. Eu fui na casa da minha amiga lá de Americana pra ver roupa também, porque eu não tenho muito vestido chique. E eu vendo os vestidos que a minha amiga lá dos Estados Unidos estava postando, né? Porque ela também é influencer, postando lá as fotos. Gente, estou provando vestidos para ir no aniversário da Maria Clara. E era assim, vestido com um monte de brilho, vestido com um monte de coisa. Aí eu mandei mensagem para ela falando, o que eu mais gostei é esse aqui, R$800. Eu fiquei assim, então, né? Não tô tendo esse dinheiro. Vez, né? Exatamente, para usar uma vez, né? Aí eu fui na casa da minha amiga para ver se tinha vestido lá. No final, vasculhei lá meu guarda-roupa, achei um vestido meu que eu tinha usado uma vez lá no Natal de, 2022. E daí fui com esse vestido. Mas eu fiquei um tempão. Eu literalmente levei 2 vestidos. Não sei se foi 2 ou 3 vestidos que eu levei. Porque até o dia da festa eu não tinha decidido qual vestido que eu ia. Mas eu fiquei... Porque, com certeza, tinha um monte de gente lá que tava com vestido estrondoso. O meu não tinha um brilhinho, né? Mas, no final, eu gostei do vestido que eu fui. Mas eu fiquei
Fiquei com medo, assim, também de Tá fora, né? Da tá linha, fora, daquilo que dela tá. exatamente. Não, pode crer. Não, tem muito desse lance, né? Que eu acredito muito que dependendo do contexto que você está, o teu estilo também, ele ganha valor. Vamos dizer assim, se a Roberta tem um estilo próprio dela, se ela sai muito do estilo dela, o pessoal vai ver que está um negócio meio forçado, vai estar fake, não vai estar muito bom, né? Agora, quando você tem essa liberdade de chegar e levar o seu estilo, né, e todo mundo olhar e falar assim, cara, ela está no estilo dela, e olha como valorizou, olha como ficou top, cara, aí é bacana, entendeu? Então, vai muito do contexto do lugar onde você está, né, aquilo que você estiver fazendo, né? E aí eu queria até entrar para um lado mais sério aqui da nossa conversa, porque eu tenho muita curiosidade. Para quem não sabe, o Lucas é professor, né? Você dá aula para que faixa etária, mais ou menos, Lucas? Hoje eu trabalho basicamente só trabalho com curso técnico e os meus alunos têm entre 15 até 17, 18 anos. Uma outra turma que a gente acaba tendo um pessoal de 25, 26, mas a maioria está dentro dessa faixa etária. Só um comentário, em uma turma eu tenho um aluno com 43 anos, mas é só porque eu vou mandar esse corte para ele, só para poder conseguir ter esse... Olha lá, que legal, hein? Mas muito bom. E me diz uma coisa, eu sei que, assim, a gente, encarando essa geração de hoje em dia, tudo tem muito essa questão do que tem valor ou do que eu faço para mostrar se eu estou usando alguma coisa que tem valor ou não. Entendeu? Então, assim, aquilo que a pessoa é hoje está muito atrelado, talvez, com o tipo de posse que ela tem e o tipo de bens que ela tem de modo geral. Você que está dando aula direto para esse público, conversando com eles, você sente isso de perto? Qual que é a tua percepção com relação a isso? Uma percepção que eu tenho é assim, dentro de todo o grupo é comum você ter as panelas, ter as subdivisões. E nessa proposta de valor, você consegue perceber nessas formações de grupo. Uma coisa que é interessante, né, eu não sei nem se a Roberta percebe isso também no meio dela, mas é que você vê que os grupos têm, hoje uma forma de você perceber essa questão de status, por exemplo, é o aparelho celular. Os grupos têm a mesma marca de celular. Então você vê a galera das Apples vira uma panela, a galera que não tem Apple vira outra panela, e a galera que segue os Xiaomi, né, que aí já é uma outra... E você percebe muito isso. Não, assim, se pelo aparelho e tudo mais, mas porque isso já começa a criar certas discrepâncias. Você já começa a ver que, entre si, pelo menos aqueles que eu tenho contato, eles já vão criando as divisões entre eles, baseado muito no que um enxerga no outro. E junto com essa questão da posse, né, desse bem, digamos, do celular, principalmente, digo lá na escola que eu trabalho, todo mundo vai vestido igual. É a mesma camiseta, que é o uniforme, calça jeans e tênis. Então, você não tem diferença, por exemplo, em vestimenta. Então, o que acaba destacando muito é essa questão, por exemplo, do celular que mostra em cima, mas também você vê muito valor na forma com que a pessoa fala. Você vê que a galera se diferencia, dando mais valor de credibilidade para um ou para outro, de acordo com o que a pessoa se expressa. Então, pessoas que falam muito, sem pensar, e falam muita bobagem, acaba indo para um grupo, e há outros grupos de pessoas que falam menos, que não falam. Então, são distinções que a gente percebe que o valor é dado até nessa forma de expressão. Então, a forma com que a pessoa se expressa demonstra muito o valor que ela tem, até nessa hora desses subgrupos que são formados. Assim, é interessante. Eu, pelo menos, observo essas coisas. Uhum. E você, Roberto? Você é uma influencer, né? Você está na mídia, tem muita gente que te conhece, segue você. Com certeza, no seu meio, você acaba criando relacionamento e vínculo com pessoas de diversos lugares e perfis e canais. Como você vê essa questão das pessoas quererem se promoverem ou então se valorizarem demais diante daquilo que elas têm, em termos de posse, em termos de bens? Isso é muito forte ou você não vê muito isso? Você vê um pessoal um pouco mais desencanado? Eu sei que tem N tipo de pessoas, mas assim, o que você mais vê hoje dentro desse contexto? Olha, realmente eu conheci muita gente, já conheci bastante gente desse meio. E tem gente para tudo, realmente tem gente para tudo. Eu continuo tendo amizades, né, desse meio, que gravam comigo, porque eu continuo fazendo isso. Ainda mais agora que eu tô numa casa com outros influencers, né, que também gravam e tal. Mas que tem gente que... Tanto tem gente que tem realmente, né, esse um monte de coisa e
e mostra. Tanto que tem gente que tem um monte de coisa e não mostra, prefere não mostrar. E tanto tem gente que nem tem um monte de coisa e finge que tem. Que, nossa, isso tem bastante. É. Que você olha assim no Instagram, a pessoa, nossa, você fala, gente, que rica, meu Deus do céu. Nossa, de onde vem todo esse dinheiro? Um monte de coisa de luxo, mas na real também não é assim. E a mesma coisa ao contrário, né? Que tem gente que tem realmente muito dinheiro e um monte de coisa, mas que prefere também não Tem muita gente mostrar fake, tudo então. isso. Tem. É? Só de aparência que não tem nada mesmo? Tem. E também, tipo, muita gente olha pra mim, pra minha família. Nossa, mas vocês são ricos, porque vocês gravam Milionários. vídeos. Nossa, vocês são milionários. Nossa, vocês são muito ricos. Eu falo assim, gente, menos também, né? Não, calma, que eu também não sou rica, não. Meu pai- Poderia ser, mas não sou. É. Então, não, porque eu fico pensando, né? Talvez hoje tem gente que, para ganhar um pouco de notoriedade, eles começam a se ostentar, né? E no meio dessa galera hoje, talvez uma das portas delas terem relacionamentos mais abertos e de ter aceitação em grupos seja realmente esse lance, ó, olha, eu tenho esses bens, eu estou assim e tal, não, eu pago para você, não, vem aqui tal que eu tenho, e gosta de ostentar, né? E eu não sei, cara, assim, até que ponto que a galera de hoje está desencanado para valer mesmo, ou elas buscam, de fato, a todo custo, uma aceitação para isso, né? Deixando até se desvalorizar, assim, falando de caráter. Então, assim, eu vejo que, às vezes, são pessoas que têm bom caráter, mas com essa necessidade de ser aceito, elas se vendem para marcas, se vendem para produtos, só para procurar ser aceito no meio. O que vocês pensam acerca disso? Vocês conhecem pessoas, já aconteceu alguma situação de vocês olharem e falar assim, cara, a pessoa é tão legal, mas ela tem uma necessidade tão boa de ser aceita que ela se vende, ela se promove de um jeito que não precisava. É um fake total. Então, eu já sou mais velho, né? Até quando a Roberta falou do Instagram, me veio isso à mente, que o meu círculo de amizade, eu tenho muitos amigos que gostam de divulgar no Instagram, mas o meu círculo mais próximo, cara, nós todos somos low profile. Então, quem segue a gente sabe que a gente posta muito pouco, quase nada. É uma coisa ou outra, né? E isso que você comentou é interessante. A gente percebe que muitos daqueles que estão no nosso entorno, que são da nossa geração, que são um pouco mais de perfil aberto, assim, é uma galera que a gente desconhece. A gente fala, pô, essa aí não é a pessoa que eu estudei, não é a pessoa que eu trabalhei, não é a pessoa que eu tive esse convívio, porque essa pessoa não fazia isso antes, né? Você fala, nossa, ela está ultrapassando algumas linhas que antes não ultrapassava. De exposição, ultrapassando linhas de, até mesmo de comentários que a gente vai fazer, né? Então, eu percebo muito da galera da minha geração, que não cresceu com a rede social, usando de artifícios na rede social que a gente não costumava ver no dia a dia. Isso eu vi. Não vou nem dizer se vender por isso, mas de participar disso porque quer ter um retorno que às vezes não é muito esperado. Desde fotos vulgares até comentários políticos que a gente sabe, pô, essa pessoa nunca foi de posicionamento político, nunca foi de falar sobre política, agora virou um exímio defensor de lado A, lado B, qualquer que seja. Então, são situações que eu já presenciei, já percebi de amigos meus, de pessoas, né, conhecidas do meu meio, principalmente com essa questão de rede social. Fora isso, a gente já viu em questões profissionais. Eu creio que você também já deve ter tido, de pessoas que se venderam, às vezes, a cargos, se venderam a posições dentro de empresas, também tomando decisões que você acredita que não tomaria, por serem antiéticas, por serem decisões, muitas vezes, que vão contra a moral que a gente está acostumado, mas que a pessoa preferiu ir contra essa moral, aceitar, às vezes, um lado que não é legal, mas para poder ter um benefício financeiro, para poder ter uma promoção dentro da empresa, para poder ser aceito dentro de um círculo que ele queria entrar. Isso já presenciei muito mais nesse viés profissional até do que em outros viés aí de sociedade comum e tudo mais, né? E você, Roberto, teve alguém que você já viu que a pessoa não precisava fazer aquilo, a pessoa já era top demais, gente boa, mas assim, se perdeu, né, só na busca da aceitação, da promoção, ostentação? Então, como você disse, né, sobre se vender, não dá para negar. Quando você trabalha com a internet, com a sua imagem, você está vendendo a sua imagem na internet, né? Por exemplo,
a gente, né, a minha família inteira grava. A gente tem que sempre estar de olho do que a gente vai estar postando, é óbvio, porque é isso que a gente trabalha. A gente trabalha com o nosso rosto, então a gente também não pode aparecer de qualquer jeito e também não precisa ficar se mostrando, mas não deixa da gente estar vendendo a nossa imagem. Nesse caso, num caso bom, né? Mas, como você falou, tem gente que vende a imagem de jeitos ruins, né? Agora, tá rolando no TikTok, assim, sobre esse assunto, né? Gente que você ficava, nossa, mas o que tá acontecendo, né? Tá rolando um assunto lá no TikTok de uma menina que gravou um vídeo lá sobre uma trend lá, e aí falaram de um monte de pessoas, um monte de youtubers nesse vídeo, né? E eram várias pessoas gravando, e daí uma das meninas que também estavam gravando, eu já acompanhava. Algumas delas eu já acompanhava, mas uma em específico, né? Eu sempre acompanhava e agora... E outras pessoas também, né? E agora que tá virando polêmica esse vídeo que elas gravaram, né? Tem muita gente comentando, nossa, mas o que aconteceu com essa tal menina, né? Que eu não sabia que ela era desse jeito, né? Muita gente tá dizendo que foi por conta da menina principal do vídeo, né? Que é... por conta da amizade, né? Por conta do vídeo, né? Porque é um vídeo que chama atenção quando você vê a capa do vídeo, porque é tipo, eu sigo ou não sigo. Aí fala várias pessoas, eu sigo o Lucas Reis ou não? Eu não sigo porque tal coisa aconteceu, não sei. Já começa a contar os podres. E aí as pessoas ficaram, nossa, mas essa menina eu acompanhava tanto, ela também tem canal com família e tal. Aí já é esse negócio de estar vendendo a imagem, né? Ela decidiu fazer esse vídeo porque ia ganhar visualização e está ganhando, né? Então... Tem muito, principalmente dentro da sua área, né? Gente que está disposto a detonar os outros só para ter holofote. Então, assim, de repente a pessoa não deu nenhuma mancada tão grande, mas se ela falhou um pouquinho, a outra quer chegar e pisar com força no pé dela, ali no calcanhar dela, só para se promover. Tem um lance meio de canibalismo nesse meio todo? De chegar a pessoa, não, eu não estou nem aí, eu sou disposto a bancar uma falso, sei lá, eu sou falso com aquela pessoa, eu estou disposto a romper com a minha amizade só para me promover. Deve ter muita fofoca e muita coisa assim, de um pisando no outro só para se promover também. Não tem um lance desse assim, nesse meio? Sim, com certeza, com certeza. Por exemplo, agora no... Não precisa citar nome. Não vou citar nome de ninguém. Mas agora no TikTok, por conta desse vídeo, tem um monte de gente que, na verdade, nem estava envolvido, que está gravando o vídeo, porque é o assunto do momento, entendeu? E realmente, até quem não está envolvido está ganhando visualização também, entendeu? Agora, não sei se você falou alguma coisa com relação a isso daí. Não, é só que você comentou, né? Uma coisa que... uma sensação que eu tenho. É que muitas vezes a galera enxerga mais valor em quem fala mal do outro do que quem promove o outro, né? Isso total. É interessante que esses clickbaits, essa questão de que dá essa promoção, é muito mais quando a gente deteriora a imagem do outro, desvalorizando o outro, do que quando a gente se autovaloriza. Isso, para mim, eu tenho sérias dificuldades em ficar refletindo sobre isso. Pô, como que a gente consegue... E, logicamente, você tem gente, fugiu a palavra... pessoas que assistem, né? Você tem uma audiência que prefere ver eu acabar com a Roberta do que ver eu me autopromovendo, mostrando os meus méritos. Me dá mais vazão, me dá maior visualização eu criticar alguém do que eu elogiar a mim mesmo ou buscar mostrar o tanto de valor que eu tenho. Isso é uma coisa interessante. A gente assistiu esses dias um documentário que falava lá do julgamento de Johnny Depp com a ex-esposa dele e tudo mais. E o quanto a mídia, essa questão da internet foi importante até mesmo para o resultado final, né? Pelo menos a gente teve essa percepção. E é justamente por isso, porque todo mundo usou aquele momento para acabar com os dois, né? Você vê ali, principalmente a imagem dela sendo muito prejudicada. Você fala, por que a galera gasta energia com isso? Por que a gente deu audiência para isso? Mas a gente gosta, parece que a gente gosta de ver as pessoas se dando mais mal do que, de fato, elogiando, valorizando aquilo que é bom nos outros, né? Seguindo nesse mesmo assunto, teve uma vez, na época que o caso lá do Rio Grande do Sul, as enchentes estava lá no topo, todo mundo falando disso. Lá na minha cidade, que para quem não sabe, eu moro em Americana, não moro em Piracicaba, mas eu venho para cá sempre. Lá na minha cidade, eu estava ajudando como voluntária na parte das doações. E naquela época,
tava tendo muito vídeo das pessoas postando as coisas que estavam doando, tipo, em péssimo estado, né? Um monte de gente viralizando sapato sem sola, ou salto alto, ou roupa íntima, tipo, usada, coisa ridícula, né? Aí, o moço que tava meio que liderando lá, né, essa parte de arrecadação? Né? de arrecadação lá em Americana, falou assim, Roberta, posta o tanto de sapato que a gente tinha recebido uma fábrica de sapato, não sei qual que foi a história direito. Deu um errinho lá na tinta do sapato e desceu pra sola, e a sola dos sapatos ficaram rosa. Aí eles deram, tipo, mais de 1000 pares de sapato para criança, assim, então era muita coisa. Aí ele falou, Roberta, tem tanto vídeo de gente falando coisa ruim, né, que tá acontecendo, por que você não posta? Aí eu gravei, né? E se for ver, eu postei, né, o vídeo tanto no meu TikTok, tanto no meu Instagram, mas se você for ver, o tanto de visualização que eu tive, tipo, foi bem menos do que todas as outras coisas, comparado ao que estavam falando. Vai falar uma fofoca de alguém. Se eu tivesse... Por exemplo, né? Eu. A pessoa. Não, deixa eu falar. Lá, não, deixa eu falar. É que é engraçado. Do vídeo lá que eu tava falando das meninas que gravaram, eu era amiga da menina. Aí eu falei pro meu pai assim: vou começar um vídeo aleatório, um vídeo de arrume-se comigo, só mostrando. Gente. Aí eu mostro a foto da menina, aí. Gente, aí começa um vídeo nada a ver. Só porque. Nossa, só pra aproveitar o gancho, Só pra aproveitar o gancho, tá todo mundo falando. E deu visualização? Não, eu nem fiz isso, Não. Obrigado. Não entra no meio de polêmica aí, né? Cara, mas esse negócio na época das doações do Rio Grande do Sul, eu tive vários amigos que foram para lá e comentaram sobre isso, que o número de pessoas que estavam se aproveitando da situação para se promover foi ridículo. Ele falava assim que tinha... Ele estava numa organização, trabalhando, fazendo um projeto bem bacana, um negócio contínuo, eles insano, muita coisa nova, porque ninguém estava preparado para ajudar uma situação daquela, sabe? E aí ele contou que o que tinha de gente aproveitando da situação ruim para se promover, chegava lá, fazia um agradinho, se promovia, depois caía fora, não fazia mais nada, gerava um conteúdozinho aqui, depois caía fora, nada, mas lotando de gente fazendo isso. Né? O ponto que eu queria chegar é o seguinte: o que está acontecendo hoje com essa nossa humanidade que está se vendendo por tão pouco, está se promovendo por tão pouco, sabe? Está se desvalorizando. Tem gente que está acabando com o caráter mesmo, com a moral, só para chegar e talvez ter alguns segundos de fama, ou então ganhar uma grana em cima de detonar outras pessoas, sabe? Eu fico muito triste com isso, porque assim, a gente perde o valor das coisas que são boas e que realmente precisam ser dado todo esse valor, né? E o foco vai se tornando o contrário. Óbvio que isso daí é uma questão que está presente desde o início, né? Toda tragédia sempre ganhou mais audiência. Mas vocês acham que tem solução para isso? Vocês acham que do jeito que está vai tender a piorar mesmo ou não? Tem alguma solução? O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que enquanto a gente, como ser humano, ficar se comparando para conseguir avaliar nosso crescimento, nossa evolução, eu acho que isso vai acontecer. Se você for, quando eu paro, na verdade, né, para observar várias fases da vida, então, você está ali no ensino, educação infantil, você está no ensino fundamental, sempre alguém te aponta uma outra pessoa para mostrar o que é sucesso. Não, olha seu pai, o que seu pai fez, a casa que ele construiu e tudo mais. Quando você está numa faculdade, te apresentam alguém um pouco que está em outro nível. Não, olha o fulano é engenheiro, fulano é economista, olha o império que ele construiu. Quando está no mercado de trabalho, te direcionam a olhar para esses gurus maiores e completamente inalcançáveis, de olha a situação que... E toda vez que a gente vai vendo isso, a nossa vida é baseada em olhar para o que outra pessoa fez para então traçar o nosso caminho ou para chegar naquele lugar ou para fugir até mesmo daquele lugar. Então, eu não sei, eu acredito que toda vez que a gente fica se comparando com esses padrões humanos, que são padrões completamente falhos e que dão valor para aquilo que não é importante, eu acho que a gente vai continuar vivendo isso. A gente vai continuar tendo pessoas se vendendo, vai continuar tendo pessoas que abrem mão da sua própria, do seu próprio valor interno para conseguir buscar em N situações algo que coloque ela num patamar que a gente sabe que é um patamar que é insaciável. Porque a hora que você conquistou sua casa própria, você vai querer buscar a segunda casa própria. A hora que você conquistou o carro próprio, você vai querer um carro melhor ainda. Então, são metas que a gente coloca que vão dizer se a gente teve sucesso ou não na vida,
acho que são muito rasos, muito vagos. Então, enquanto a gente continuar atrás disso, a gente vai continuar tendo pessoas que vão se vender por muito pouco. Porque vão se vender, às vezes, simplesmente para ter aquela conquista que ela acha que é o máximo, mas que, na verdade, é quase nada, né? E você, Roberto, você acha que as pessoas hoje elas têm a tendência a ficar cada vez mais piores com relação a isso daí, ou você acha que tem solução? Como é que você olha tudo isso aí? Eu entendo que também, até no meio que você vive, talvez você pode ver muita coisa que deve entristecer o coração, assim, sabe? Talvez de ver gente, puxa vida, a pessoa boa tá se desvalorizando, porque hoje o valor da vida para a gente chegar e depreciar, né? Sei lá, tem gente que toca a vida com uma futilidade, assim, sabe? Que, né, de repente ela está muito boa, mas uma coisa que aconteceu, que talvez ela foi cancelada, ou então que ela flopou, ela já começa a entrar em decadência, né? O caráter dela ruindo e desmoronando. Nesse meio que você vive, o que você olha, você acha que tem salvação, tem gente boa, ou está bem complicado mesmo? Então, no ambiente da internet, não dá para negar que também é um ambiente muito tóxico, né? Por conta de muita comparação e você tá sempre olhando ali como tá os seus números, se tá indo bem, porque a gente sabe que é chato ficar baseando sua vida em números. Ai, se minha foto tá com tantas curtidas, se meu vídeo tá com tantas visualizações, mas também não deixa de ser o nosso trabalho, então a gente tem que estar vendo isso, né? Só que o fato de ser muito tóxico isso e você ficar... Porque tem gente que, sim, se baseia nisso, né? Você baseia... São só números na tela do seu celular, mas que isso muda também a sua vida, né? Mas esse papo de que eu também tenho muitas amizades, conheço muitas pessoas desse meio. E agora, como eu estou nessa casa de outros influencers, eu também tenho mais contato, né? Porque antes eu tinha mais a minha amiga, que também é influencer. Eu via final de semana e tal, mas agora que eu vejo mais pessoas desse meio, né? Com mais frequência. Esse papo de a sua vida ser meio, sei lá, as coisas que você possa ser meio fútil, ou as coisas que você faz é meio fútil, né? Mas numa conversa que você tem com a pessoa, né? Porque agora que eu tô mais próxima, a gente conversando num fim de dia, assim, uma conversa mais profunda, coisas mais aleatórias, sem envolver trabalho e tal, você também vê o outro lado da pessoa, sabe? Também vê o lado que a gente não vê nas câmeras. Porque, como eu tinha falado, a gente vende uma imagem, a gente também não pode gravar um vídeo chorando ou um vídeo xingando, a gente tem que estar mostrando sempre que a gente está feliz. Não quer dizer que a gente sempre esteja feliz, né? Mas também não quer dizer que a gente esteja sendo falso por causa disso, né? Porque eu também não vou ficar mostrando, ai, gente, agora eu tô chorando porque, ai, não tinha o que eu queria comer ali na despensa e eu tô chorando por causa disso. Não, né? Mas cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade ali, né? E a gente também não conhece, por conta que a gente não grava. Mas eu acho que sim, tem solução sim. Porque conversando com cada pessoa, a gente conhece esse outro lado da pessoa, sabe? Então, sei lá. Eu acho que eu tenho um lance que eu fico também preocupado, que você falou aí. Qual que é a mensagem que está sendo dita também, né? Se esse ambiente é um ambiente muito tóxico e as pessoas estão dispostas a se vender por números, não é todo mundo também que está pensando no tipo de conteúdo que está girando, né? Eu admiro muito o trabalho que você e sua família faz. Vocês são muito pé no chão, vocês conseguem trabalhar com conteúdos muito bons. Mas, por outro lado, tem pessoas que nem você mesmo falou, cara, elas são legais, elas são boas, mas talvez elas deixam de ser quem elas são para poder vender uma imagem que não é delas. Só por causa do quê? Por causa dos números. E isso acaba influenciando outras pessoas também. Eu cheguei a ler alguns artigos alguns anos atrás. Hoje se fala muito da geração alfa, mas a questão de 6, 7 anos atrás, quando começou esse termo, eu vi que tinha muitos pais que estavam buscando desesperadamente o auxílio de psicólogos para que eles conseguissem ajudar a conduzir seus filhos para que eles não ficassem em depressão profunda ou então aquele estado de raiva e tristeza por não conseguirem atingir os objetivos dos números que eles tanto almejavam em seus canais e seus perfis. Por exemplo, a pessoa chegava lá,
e ficava 1 dia, 2, 3 dias pensando no look que ela ia postar, e ela estava ali almejando ter um grande número de likes. E na hora H, quando ela publicou, foi um desastre. De repente entraram até haters e começaram a falar mal. Por conta desse tipo de atitude, a pessoa pegou aquilo para ela e trouxe assim, como se fosse uma decadência para a vida dela. Então tinha casos que eu li que os pais estavam desesperados porque os filhos falavam de se matar por conta disso, de não terem isso, né? E aí, voltando para o nosso tema que hoje é todo mundo tem o seu preço, gente, o preço que tem se dado para a vida de cada um, às vezes é em busca de algo que, cara, o valor real não está nisso. Entendeu? Eu não sei se você hoje, Roberto, já teve contato com pessoas que foram muito flopadas mesmo aí e talvez até canceladas e que depois de tudo isso daí elas acabaram com a vida pessoal delas, elas ficaram mal demais, entendeu? Se você chegou já a ver alguém ou tendo contato próximo com pessoas que passaram por isso, porque eu me preocupo muito com isso, né? Eu não sei se você, como professor também, já teve algum caso que você já presenciou, onde talvez num grau menor de situação, você teve que lidar também para acompanhar uma situação que estava acabando com a vida da pessoa, uma situação de ter sido altamente hateada, sei lá. Quem quer falar? Pode ser. Eu conheço muitas pessoas que já pararam de gravar vídeo e tal. Não sei se foi exatamente por conta de comentários, por conta de haters, ou por conta de, sei lá, cancelamento, alguma coisa desse tipo, né? Mas teve uma época minha que também foi meio complicada. Teve... Na época que... Por exemplo, deixa eu explicar, né? Tem o canal dos meus pais, hoje em dia da família, né? Mas antes de ser canal da família, era um canal só meu. E foi o canal que eu cresci, assim, gravando. E teve uma época que eu tava crescendo e eu queria mudar de conteúdo. Não ia ficar gravando mais vídeo de brinquedo, vídeo de boneca, né? Aí eu queria trazer um conteúdo mais da minha idade. Na época, sei lá, tinha 13 anos, não sei. Aí... Só que o YouTube não funciona desse jeito. Se você quer mudar seu conteúdo, o YouTube não vai entender. Então, você tem que continuar no mesmo conteúdo, porque o YouTube não estava entregando meus vídeos de conteúdo diferente. Então, meus vídeos estavam flopados, meus vídeos não iam para frente, o canal estava parado, estagnado. Aí eu parei de gravar, fiquei um tempo sem gravar. E também aí entrou pandemia, me mudei de cidade, que eu não morava nem em Americana antes, eu morava no Paraná. E aí a gente se mudou, foi muito complicado, porque a gente se mudou no meio do ano. Eu continuei na escola online, então eu não entrei em nenhuma escola presencial quando a gente se mudou. Mas isso já estava voltando às escolas presenciais. Então, eu não tinha amigo de escola, não tinha amigo presencial, não tinha amigo na vida real. Só tinha amigo no meu computador, que eram os meus amigos lá da minha cidade de antes, né? Então, eu também não fazia nada, ficava em casa o dia inteiro. A parte boa é que eu morava em condomínio, os meus pais falavam, né, pra eu sair, brincar com as pessoas do meu condomínio, mas eu também não gostava. Era, tipo, motivo de discussão em casa pros meus pais falarem, sai de casa fazer alguma coisa, porque eu não fazia nada. Então, foi um momento difícil também, que eu quase parei de gravar, quase parei. E já passou pela minha cabeça também de parar de gravar, parar de trabalhar com isso. Por conta dessas coisas. Mas depois eu comecei um novo canal, comecei com o meu TikTok também, que eu não tinha TikTok antes. Porque no meu TikTok também, sempre que eu criava conta, eu bania. Eu bania não, o TikTok bania meu TikTok, não sei porquê. E daí, meus pais chegaram na conclusão que tava tantas contas sendo banidas, e eles falaram assim, cria mais uma, se você for banida de volta, você não cria mais. Você não vai ter mais TikTok. Eu fiquei... Não é pra ter, né? Mas eu quero ter. E daí, aí as coisas começaram a andar de volta. Mas se isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Entendeu? E coisas piores, né? O bom é que eu consegui reerguer e tal, mas... Seus pais também te ajudam muito nesse equilíbrio, né? Sim, sim. Bastante. E daí, o canal que era meu, né? Só meu, virou o canal da minha família, que daí
explodiu. A gente ficou... Eu devo ter ficado parada no 800 mil, eu tinha na época, por um bom tempo. Aí os meus pais começaram a postar e gravar vídeo sobre a família inteira. E aí sim explodiu. E hoje está com bastante inscritos. Quantos vocês estão hoje? Quanto? 9 milhões, quase 10 milhões de inscritos. Em um canal ou em todos, você fala? Não, em um canal. Em um canal, né? Uhum. Muito bom, muito bom. O que você ia falar? Não, é que você comentou, né, que no caso, como eu trabalho em escola, educação e tudo mais, e o nosso curso é um curso rápido, eu fico 1 ano e meio com o meu aluno. Quando muito, 2 anos, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, é porque provavelmente aconteceu um evento que fez a pessoa ser rejeitada pelos colegas, ter uma menor aceitação e tudo mais. Eu ainda tenho muita dificuldade de ajudar nisso. Eu consigo trabalhar, faço meu papel dentro daquilo que é esperado de um professor, então raramente não, perdão, quando a gente tem esse tipo de situação, sou a pessoa que obrigatoriamente todo dia sento com todos os alunos, converso com eles, faço contatos e tudo mais, e busco a reintegração, obviamente dentro daquilo que a gente consegue trabalhar também. Sim, porque quando a rejeição é muito forte, você não consegue nem por obrigação fazer ninguém trabalhar junto. Você no máximo vai criar ali algumas ilusões, então a gente vai buscando trabalho. Uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje, principalmente quando se trata de um ambiente escolar, é que no ambiente escolar você precisa fazer todo mundo trabalhar. O trabalho de todo mundo é estudar. Então, para todo mundo estudar, você tem que fazer todo mundo trabalhar. Então, quando a gente tem essas situações de pessoas que são excluídas, pessoas que são rejeitadas, a nossa luta é muito maior com as outras pessoas em si do que com a própria pessoa que foi rejeitada. Sim. Ela, muitas vezes, se organiza sozinha, organiza os pensamentos, já acha a dinâmica dela. O duro é você conseguir fazer com que os outros trabalhem em grupo, trabalhem em equipe, desenvolvam junto. E isso é muito mais difícil. Eu estava pensando aqui, né? A gente também, particularmente, acho que o ser humano ele tem momentos na vida que ele começa a olhar para si e achar também que ele não tem valor nenhum. Né? Ele começa a pensar, puxa vida, às vezes são situações específicas que a gente acaba passando, que a gente começa a olhar e fala assim, cara, não tem valor. Eu não tenho valor para os meus pais, eu não tenho valor para as pessoas que estão ao meu redor, não tenho amigos, e a gente acaba colocando, né? Mas tem uma música muito antiga, eu não sei se a Roberta vai conhecer essa música, porque ela é bem antiga mesmo, mas eu tenho certeza que conhece, que tinha um refrão que falava assim, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Né? Você conhece esse daí? Não, você não conhece, né? Então. É uma música bem Assembleia de Deus, irmão. Não, bem pior que não, cara. aí. Acho que não é Assembleia, não, cara. Quero que valorize o que você tem, você é um ser. Eu não vou cantar aqui, não, né? Mas era uma música que falava muito sobre isso. E eu me lembro que tinha muitos amigos da escola que eles eram pessoas que não eram de igreja, mas quando a gente cantava essas músicas, às vezes em rodas, violão e tudo mais lá, eles passavam a se identificar porque parece que é uma mensagem que todo ser humano precisa ouvir, né? Que nós temos valor. O nosso valor está aonde, então? Está na maneira com que Cristo olha por nós. E qual que é o valor que Cristo nos dá? É um valor que fez com que Ele próprio, né, sendo Deus, se esvaziasse de toda a sua glória, viesse aqui na terra como um ser humano, transmitisse o amor para nós, ensinamentos valiosos para a eternidade, né? Sofresse, né? Teve tapa na cara, chicotes, cuspe na cara e do que for, né? O que aconteceu com ele lá. E foi morto da pior maneira que alguém poderia morrer na época, que morte de cruz, né? Tudo pelo um valor que ele viu em nós. Então nós temos um valor. Por mais que a gente tenha a rejeição dos nossos amigos, dos nossos parentes, talvez as pessoas que mais a gente tinha expectativa de receber amor e de repente numa fase da vida a gente acha que nós não somos amados, nós temos Cristo que nos amou e nos viu valor para fazer tudo o que Ele fez por nós. Então assim, se para Cristo nós temos valor, né? Qual que é o valor que Ele tem para nós? Você acha que essa geração hoje tem ouvido e tem entendido esse valor que realmente Cristo tem para nós? O que vocês pensam a respeito disso? Como tem sido esse lidar dessa geração com esse Cristo que encontrou valor em todos nós, a ponto de dar sua própria vida por cada um de nós? Eu vejo assim, né? Como comentei, acho que a gente está numa geração que se compara muito.
Então a gente compara muito o eu de hoje com alguém que me inspira, que eu quero ser igual e tudo mais, né? Quando eu penso no valor de Cristo, que nós temos para Cristo e o valor que Cristo tem para nós, eu vejo uma diferença muito grande, né? Que é justamente, quando eu miro Cristo, Cristo é um absoluto único. Por quê? Ele não teve sucesso. Se você for olhar para a vida de Cristo aqui na Terra, foi uma vida que terminou na morte. Foi uma vida que terminou justamente com o contrário. Com humilhação, terminou com vergonha, terminou com dor. E terminou, se você olhar para os escritos que a gente tem dentro dos evangelhos, os últimos dias de Cristo não foram dias felizes. Mesmo após sua ressurreição, foi ele virando para os seus discípulos e falando, vocês vão ter aflição, vocês vão ter dor. Então, eu entendo que hoje, né, o meio que a gente tem para conseguir resgatar e trazer esse valor de Cristo é, de fato, apresentar quem Jesus realmente é. Jesus não foi alguém que, como nós vemos no mundo coach hoje, que veio ao mundo e teve um sucesso imediato onde todos queriam ser iguais a ele. Não, pelo contrário, todos queriam tirar dele aquilo que interessava, sem se preocupar em querer ser igual a Cristo. Porque se a gente quisesse ser igual a Cristo, ou se Pedro, Paulo, qualquer um deles quisessem ser iguais a Cristo antes da crucificação, significava que eles queriam morrer na cruz. E eles só viveram essa vida de ser igual a Cristo depois que eles entenderam de fato e tiveram esse encontro com Cristo. Então, quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele aceitou viver a vida que ele teve para morrer como ele morreu. Quando Pedro entendeu de fato quem era o Messias, nós vimos Pedro morrendo como Cristo morreu crucificado. Então, eu entendo que nós só vamos conseguir dar o valor de Cristo quando, primeiro, nós apresentarmos quem Cristo de verdade é, e segundo, quando o Espírito Santo falar com as pessoas quem Cristo é. Porque por mais que nós nos gastemos em discurso, nos gastemos muitas vezes em estudos, a nossa principal oração tem que ser que o Espírito Santo encontre a cada um. Porque é somente Ele quem muda vontades, é somente Ele quem muda mentes, é somente Ele quem de fato vai mudar o valor que a gente tem por nós mesmos, né? Você falou uma coisa que é bem interessante, né? Se Cristo não tivesse valor nenhum, como pôde a quantidade de pessoas inteligentes, cultas, né, se sacrificar tanto ao ponto de entregar sua própria vida em resposta a esse amor e a esse valor de Cristo? Cara, alguma coisa ele tem de valor, né? E você, Roberta, o que você pensa acerca do quanto talvez essa geração não tenha olhado e entendido esse valor de Cristo? Olha, né, você falou se as pessoas dessa geração conseguem ver o valor que Cristo tem pra gente, né? O valor que Cristo tem sobre nós. Mas, assim, vendo os meus grupos de amizade distintos, porque eu tenho um grupo ali, um grupo aqui, cada lugar tem um tantinho de amizade. E vendo o próprio valor que as próprias pessoas têm por elas mesmas, sabe? Já é tão pouco, assim, tipo, em tantas vezes elas mesmas não se valorizam, sabe? E a gente sabe que, como eu tinha falado antes, né? No fundo tem aquela pessoa, a gente conhece aquela pessoa de verdade, sabe? E sabe o quão valorosa, não sei se essa palavra existe. Sim, claro. A pessoa imagina ela sabendo o valor dela na visão de Jesus. Tipo assim, a visão de Jesus, o quanto aquela pessoa realmente vale, é muita coisa. E a gente não tem essa noção. Se a gente mesmo quase não tem essa noção, imagina essas outras amizades, sabe? Que é o que eu fico pensando, assim. Esse ponto é um ponto muito legal, né? De tentar entender mesmo, né, a maneira como Cristo olha para cada um de nós com valor, né? Porque um ponto que a gente até estava discutindo antes de começar aqui, né, que eu vejo muito presente nessa geração hoje, é essa superficialidade de responder a Cristo diante de tudo aquilo que Ele é para nós. Se Ele tem tanto valor para cada um de nós, se Ele nos ama de verdade, ao ponto de não ser comparado a um amor de qualquer pessoa neste mundo, como eu tenho retribuído esse amor? Como eu tenho respondido esse amor? E é mais ou menos nessa hora. A hora que a gente entende qual que é o valor que nós temos para Cristo, a gente começa a ver que várias coisas que a gente dá valor aqui na Terra realmente são vãs.
Então, uma situação, né, que para mim vem muito à mente, eu já tive em algumas situações, principalmente de relacionamento, onde nós tínhamos que abrir mão de coisas, tínhamos que infringir leis, infringir éticas, infringir morais para conseguir decidir algumas coisas ou ter alguns benefícios, né? Então, são ideias, né, que a gente ouve falar em época de faculdade, alguém colou numa prova para passar. Aí você fala, pô, peraí, quanto me custa colar versus quanto me custa fazer essa DP? Financeiramente eu tenho um custo muito grande de ter que fazer uma disciplina novamente e tudo mais. Mas na hora que eu entendo que eu perco muito do valor que eu tenho perante as pessoas porque eu decidi não seguir a Cristo e não ser honesto, você fala, pô, uma DP não é tão caro. É mais caro o que eu vou deixar de representar Cristo aqui na Terra do que, de fato, o que as pessoas vão enxergar em mim se eu abrir mão daquele meu valor. Então, o nosso valor, quando ele está em Cristo, a gente entende que pode acontecer qualquer coisa no nosso entorno. A gente vai continuar sendo amado, a gente vai continuar sendo querido, porque quando a gente faz aquilo que Cristo espera de nós, nós estamos, de fato, mostrando o valor que nós temos para Ele, que Ele tem para nós. Né? Exato. E eu penso também que tem aquele lance de o que nós conseguimos abrir mão diante do valor que Cristo tem para nós. Né? Porque tem coisas que acontecem no mundo aí que, cara, deixa a gente bem. Amacia o nosso ego, a gente fica bem valorizado, né? Mas, às vezes, esse tipo de coisa vem por um preço muito caro. Eu vou ter que deixar de seguir os meus valores, eu vou ter que, talvez, trazer um posicionamento que não é um posicionamento correto, eu vou ter que comprometer minha honestidade, eu vou ter que comprometer o meu respeito com as pessoas, com os meus superiores, com os meus pais, com os professores e tudo mais, a custo de algo que pode trazer uma sensação de bem-estar, mas no fundo, vai trazer uma colheita que não vai ser boa para mim e, em contrapartida do entendimento do valor que Cristo tem para nós também vamos desagradá-lo. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto também que se espera de nós correspondermos a esse amor de Cristo, a esse valor que Ele nos dá, nos fazendo também abrir mão de coisas que às vezes vão custar a gente. Mas tudo vai depender de uma questão de escolha, onde a gente vai precisar escolher. Eu quero realmente corresponder a esse amor de Cristo e não banalizá-lo, né? E aí procurar amá-lo da maneira como Ele me amou, ou não, prefiro ignorar um pouco esse valor que Ele está me dando, esse preço que Ele me pagou, porque às vezes está me trazendo uma satisfação temporária, né? E é difícil, a gente vai precisar, querendo ou não, em um momento da vida fazer essa escolha, né? Como é que você vê isso agora, Roberto, né? O Lucas já falou. Como é que você vê isso? Eu entendo até para você também que, puxa, tem muita gente que está vendo a gente aqui, né? Eu entendo que tem coisas na vida que às vezes exige a gente ter escolhas, né? Como tem sido isso para você? Vale a pena realmente escolher corresponder a esse amor de Cristo acima de qualquer outra coisa? Então, tem muita coisa que a gente dá tanto valor, tanto palco, coisas fúteis que eu estou dizendo, né? Tantas coisas que a gente, nossa, dá uma importância gigantesca que, tudo bem, no final a gente vai ter uma certa recompensa, como você falou, algo que vai elevar meu ego depois, algo que vai me trazer um conforto, né? Mas que, se a gente parar para pensar, tá, vai acontecer uma coisinha, mas depois passou. E, às vezes, essa coisinha que vai acontecer pode até piorar. Pode até não ser uma coisa boa. Até pode ser uma coisa momentânea, boa, mas, às vezes, nem uma parte boa vai vir, né? E a gente for comparar isso na questão de Cristo, né? É óbvio que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter a nossa vida ali com Jesus, né? Sim. E se a gente está pensando em abrir mão de algumas coisas para ter essa pequena recompensa, nada a ver, por que eu vou fazer essa pequena recompensa sendo que eu posso abrir mão de pequenas coisas para ter uma recompensa muito melhor depois, muito maior. entendeu? Exato.
Para a gente finalizar aqui, nosso tempo está um pouco estourando aqui, o papo está muito bom, muito legal, mas se vocês puderem deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, em termos assim, olha, você tem o seu valor e siga uma dica para que você entenda o quanto você tem o seu valor em Cristo e o quanto você deve corresponder. Vocês podem passar uma dica final assim para quem está ouvindo a gente. Quer começar com o Lucas agora? Primeira coisa, busque a música Mover do Espírito, que o Gustavo citou, porque eu tô com ela na cabeça agora. Muito difícil. Ele falou, é música que não sai, vocês vão perceber isso. Mover do Espírito. Vou Busca buscar, no Spotify. gente. Eu vou buscar porque eu não conheço. O pessoal dessa nova geração vai achar que é brega, hein? Ó. Vai achar- Mas é. presta atenção na letra. vai. É boa a letra, ela é boa. Não, acho que fizeram versão nova já dela. Então Deve beleza. ter. Assim, como mensagem final, acho que uma das principais coisas que a gente precisa entender é, de fato, o quanto nós queremos dar valor para a gente mesmo. Eu entendo que quando a gente quer se valorizar realmente, a gente precisa começar do princípio. E o princípio veio de Deus. Então, quando a gente entende quem Deus nos fez e quem nós somos em Deus, a gente entende o real valor que a gente tem. E aí você cai numa dualidade, numa coisa que, para mim, me emociona, me faz pensar muito, que é, ao mesmo tempo que eu, como ser humano, não valho nada, porque eu sou um pecador, eu sou alguém que não seria diferente de Eva e de Adão no jardim. Eu teria comido fruto com tranquilidade. Eu sei que eu tenho muito valor para Deus, ao ponto dele mudar simplesmente toda a história, levando o seu filho, que era Deus, a se tornar homem, a morrer por mim. Porque quando ele morre por mim, ele me livra de uma das maiores dores que eu poderia ter, que é a dor da perdição. Então eu entendo que eu tenho tanto valor que Cristo morreu numa cruz por mim. Eu não sei nem se eu morreria para me salvar, mas Ele morreu para me salvar. Então esse é justamente o ponto. Nessa dualidade de que eu não valho nada porque eu sou pecador, eu tenho muito valor porque Cristo me ama e morreu por mim. Então, quando a gente começa a entender quem de fato a gente entende também quem Cristo é, para entender quem que Ele nos fez para ser. Então, quando nós queremos viver aquilo que Cristo nos moldou para ser, que Deus nos moldou para ser, que é ser filho amado, filho querido, justamente alguém salvo e que proclama a glória dele por meio dos nossos atos, nada mais vai ter valor a não ser a própria experiência de compartilhar o nosso dia com o nosso Pai. Então essa acho que é a mensagem que eu queria deixar. Show. E você, Roberta? Bom, gente, eu acho que assim, se você, aqui no mundo, aqui na Terra, a gente com tantas amizades, tantos relacionamentos, tantas pessoas falando sobre a gente e a gente com tanto contato com as pessoas, né? A gente começa a pensar diferente e pensar muito no que as outras pessoas estão falando sobre a gente. Mas muitas vezes não. Não é sobre os outros, não é sobre o que os outros estão pensando de você, não é sobre o que os outros estão falando de você, ou que os outros vão falar de você com outra pessoa. Não é sobre isso. O fato aqui não é sobre isso, é sobre o que ele está pensando de você, sobre o que ele está falando, sobre o que ele está pensando de você, se você realmente está fazendo as coisas porque as outras pessoas vão achar, porque as pessoas, seus amigos, ou às vezes nem seus amigos, seus colegas, porque você se preocupa tanto com até ver algumas vezes números, estão falando de você, mas que na verdade você precisava mesmo era estar pensando sobre o que ele quer para sua vida, sabe? Então acho que esse é o meu recadinho. Muito bom, muito bom. Pessoal, é o seguinte, o valor que as pessoas, o valor que o mundo te dá não é o mesmo valor que Deus dá para você. Eu acho que é a mensagem final para deixar aqui. Tá? Entenda que por mais que você encontre decepções, Ele continua te amando e te amando até o fim, porque o preço que Ele poderia pagar de mais alto valor por você, Ele já pagou. Foi naquela cruz. Então, se você hoje se encontra sem valor, você tem aí um abraço apertado para voltar, alguém que te possa realmente te valorizar e te conduzir como uma pessoa de valor real. Esse alguém é Jesus, tá bom? Então, fica aqui o nosso abraço também, tá bom? E quero agradecer aqui, Roberta. Eu que agradeço. Obrigado pela vinda. Lucas também. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Também. E fique ligado aí, você, que em breve nós teremos mais episódios. Aceitamos também suas críticas, suas sugestões. Compartilhe esse vídeo
Deixe aí o seu recado também e até mais. Falou, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.